O jogador Daniel Alves, suspeito de estuprar uma mulher numa boate em Barcelona, mudou o depoimento mais uma vez. Daniel teria admitido que a relação foi consumada, informação que ele não havia relatado nas versões anteriores. A vítima passou por exames na madrugada de 31 de dezembro e esses exames comprovaram a penetração. Além disso, ela tinha marcas de mordidas, arranhões e hematomas pelo corpo. Daniel Alves se defendeu dizendo que foi consensual. O jogador continua preso na Espanha. E esse caso inspirou uma nova lei em São Paulo para ajudar vítimas de assédio em bares e restaurantes. Quem vai explicar para a gente como a lei funciona é o Leonardo Pantaleão, advogado especialista em direito penal. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão. E eu começo perguntando sobre um treinamento dos funcionários, porque há quem diga que a sensibilidade do funcionário é essencial na hora de ajudar uma mulher em risco. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. É verdade, você tem total razão, porque essa lei, ela vem inclusive no intuito de integrar um arcabouço jurídico que nos últimos tempos vem sendo desenvolvido em benefício de uma proteção da mulher. E essa preparação, essa capacitação dos funcionários desses locais, sem dúvida alguma, é fundamental, porque esse acolhimento, no primeiro instante em que a mulher decide comunicar o fato pela qual ela foi vítima, sem dúvida alguma, é extremamente importante e essa capacitação é fundamental. Doutor Pantaleão, esses estabelecimentos como bares, restaurantes, boates, casa noturna, etc., eles vão ter que contratar mais funcionários para dar essa ajuda, para poder ter essa qualificação? Heródoto, na verdade, não há essa necessidade de contratar funcionários além daquele corpo que já integra esses locais. O que há necessidade é de uma efetiva preparação, de uma capacitação para que essas pessoas entendam que agora elas são obrigadas a ter condições de ofertar um atendimento, muitas vezes emergencial, para pessoas que, de fato, sofram violência nesses estabelecimentos. Então, o que vai se exigir e vai se cobrar desse estabelecimento é que exista ali polo de atendimento com funcionários capacitados, capazes de, como eu disse, acolher essas vítimas num primeiro instante e, consequentemente, apoiá-las até a chegada ao local dos órgãos de segurança pública. Inclusive, a lei exige que exista esse aparato total à vítima, né? Inclusive, em alguns casos, por exemplo, acompanhar a vítima até um carro de transporte, por exemplo, não é? Claro, a responsabilidade desses funcionários, ela se estende até o momento em que eles fazem a efetiva entrega dessa pessoa, da vítima dessas condutas, às autoridades públicas. Então, até esse momento, a responsabilidade pelo zelo, pela integridade física, o apoio emocional e o acolhimento é, de fato, daquelas pessoas que trabalham naquele estabelecimento. Doutor Pantaleão, qual é a responsabilidade civil e penal do dono do estabelecimento, do dono do bar, da boate, do restaurante, da casa noturna? Ele não tem nenhuma responsabilidade? Ou são os funcionários que vão ser responsáveis? Heródoto, quando nós falamos de responsabilidade do dono do local, nós não podemos esquecer que toda vez que é praticado um crime, ele vai gerar uma série de reflexos. Reflexos na seara penal, na seara civil, muitas vezes na administrativa também e daí por diante. Agora, na seara penal, a responsabilidade não pode passar da pessoa do agente que de alguma maneira contribuiu diretamente para aquele resultado. Então, eu não posso atribuir para o dono do estabelecimento a eventual coautoria ou participação naquele crime, por exemplo, de estupro ou de importunação sexual ou algum outro tipo de violência, porque isso seria você destinar a ele uma responsabilidade simplesmente por ele ser o dono do estabelecimento. Mas na esfera civil, a consequência é completamente diferente. O estabelecimento, sim, quando ele abre ao público, ele tem que ofertar condições de segurança. E quando essas pessoas são molestadas nesses locais, significa que esse objetivo, essa necessidade, essa obrigação não foi cumprida adequadamente. E aí, como consequência, uma ação indenizatória pode alcançar, sim, o estabelecimento e até mesmo a pessoa dos sócios. Além disso, o comércio pode ser multado, né, doutor?
Sem dúvida, ainda mais agora, se não estiver adequado às novas diretrizes, sofre penalidades, por isso que eu mencionei, inclusive na esfera administrativa em muitos casos. E se isso ficar demonstrada a reiteração de problemas naquele mesmo local, pode-se inclusive pleitear à prefeitura a cassação do respectivo alvará do local. Doutor Pantaleão, essa lei está em que código? Está no Código de Defesa do Consumidor, está no Código Penal, está no Código Civil, estão em todos eles. Onde é que ela está? Essa lei é uma lei estadual, Heródoto, então ela não inclui, ela não faz parte do texto dessas outras legislações de caráter federal, como Código Penal, Código Civil, Código do Consumidor. Então é uma lei estadual, uma lei esparsa, que impõe essa obrigação a esses estabelecimentos que você mencionou, bares, restaurantes, casas noturnas, enfim, dentro do estado de São Paulo. O senhor falou bem, lembrou bem pra gente que é uma lei estadual, né, que veio à tona depois do caso do jogador Daniel Alves. O senhor acredita que é um passo a mais para o combate da violência contra a mulher e que pode ser ampliado para outros estados brasileiros? Eu digo isso porque a gente noticia aqui todos os dias, né, a violência contra a mulher, um problema grave, muitas vezes não adianta ter ali a medida protetiva, as agressões continuam. Então, de repente, com a lei, vai aumentando a conscientização das pessoas, né? Olha, essa questão da agressão em relação às mulheres, isso infelizmente decorre de aspectos culturais, históricos, de uma sociedade patriarcal e que sofre muito, tem muita dificuldade para conseguir aceitar determinadas situações. Agora, sem dúvida alguma, eu acredito que essa lei pode ser uma fonte de inspiração a outros estados, porque simplesmente você atribuir leis isoladas, elas acabam não tendo o efeito, como você comentou, da medida protetiva tão somente. Você precisa ter um conjunto de leis com o mesmo objetivo para que haja, de fato, um cerco a esses agressores e, consequentemente, ocorrer uma minimização dessa conduta. É a única forma que nós encontramos extinguindo de vez essa sensação de impunidade. Doutor Pantaleão, as pessoas conversando isso na rua, e foi um fato noticiado muito, inclusive por nós aqui, não é? E faz a seguinte comparação. Olha só, ele foi dar um testemunho e ficou preso. E está correndo um processo rapidamente e está preso lá. Se isso acontecesse aqui no nosso país, a nossa legislação é tão severa? Heródoto, nós temos no Brasil alguns crimes tipificados na nossa legislação penal e que alcançam, em relação a questões de delitos de natureza sexual, que ofendem a dignidade sexual da vítima. Nós também temos crimes aqui, como estupro de vulnerável, por exemplo, que chega a 15 anos também de reclusão, onde você tem esse crime sendo considerado um crime hediondo, portanto, com uma série de percalços adicionais para que se obtenha determinados benefícios, sendo que alguns deles, inclusive, até vedados. Então, nossa legislação é uma legislação que também vem caminhando no endurecimento de punições dessa natureza. E quando eu falo de crimes assim, seja um crime de estupro, seja um crime de estupro de vulnerável, automaticamente nós estamos falando de, na maioria dos casos, estarem presentes os requisitos de uma prisão preventiva. Então, não entendo que seria muito diferente aqui no Brasil o autor de um crime sexual dessa natureza não ter tido contra si a decretação de uma prisão preventiva. Os cenários acabam se assemelhando bastante, exceto no que se refere à velocidade do processo, porque aqui no Brasil, nós sabemos, existe um número muito abaixo daquilo que seria o satisfatório de integrantes do Poder Judiciário, um número enorme de processos em tramitação no Brasil inteiro, e isso acaba, sem dúvida alguma, afetando a agilidade da prestação jurisdicional. Mas o rigor da lei, de fato, ele é muito próximo. Doutor, ainda voltando à nossa lei aqui do estado de São Paulo, os bares e restaurantes têm que deixar claro, têm que comunicar que o espaço ali está preparado para oferecer apoio para essas mulheres, né? Isso também faz parte ali da orientação. Tem que ter uma comunicação bem clara ali para as frequentadoras. Inclusive, eu já vi algumas publicações nesta semana em São Paulo sobre isso. É uma forma também da gente conscientizar o público, dizer, olha, ali eu vou estar um pouco mais segura, então, apesar de existir a lei, né? Sim, você tem razão. A partir do momento em que existe a lei, parte do princípio que todos irão cumprir. Mas, em determinados locais, quando você já de pronto
é cientificado. Olha, aqui nesse estabelecimento nós conhecemos a lei, mais do que isso. Nós já estamos preparados para implementá-la imediatamente diante de qualquer situação dessa natureza. Eu acho que é uma consequência natural, um maior conforto emocional, psicológico para os seus frequentadores e mais do que isso. Também acho que serve como um fator inibidor ao pretenso agressor, porque ele é mais uma vez alertado ali de que o estabelecimento está preparado para atuar em caso de necessidade. Doutor, obrigada, viu, pelas orientações, pela participação. Uma boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço e até a próxima oportunidade. Até.